Muito bem. Pessoal, ainda hoje eu vou liberar para vocês a segunda avaliação do bimestre, tá? Estamos um pouquinho atrasados, a culpa foi minha que atrasei um pouco, mas a partir de hoje vou liberar para vocês a segunda avaliação. Do mesmo jeito, tá, Luela? É um questionário, tá? É uma prova simples, tá? Bem simples. E a gente vai liberar hoje. Espera aí, rapidinho. Oi. A vogal é vogal ou tem uma antes da vogal? A palavra a vogal tem a antes da vogal? Não, é A separado. A. Que palavra é essa? Não, é A. As vogais. Então, A. Aí depois você escreve a palavra. A. As. Escreve só AS. AS. As vogais. Então, depois vogais, tá? Muito bem. Eu vou apresentar tudo, tá? Ligações iônicas, metálicas, tudo. Vou aqui para o nosso quadro. Deixa eu ajustar aqui a nossa câmera. Ai, obrigado. Vou ajustar aqui a nossa câmera. Deixa eu ver se está aqui. Muito bem, olha só. Tem uma parte que eu estou explorando na prova, na avaliação de vocês, que eu comecei a explicar aula passada. Tem a ver com as ligações intermoleculares, tá? Com as forças intermoleculares. Essa parte eu já comecei a explorar e vai cair na avaliação, tá? Vai cair na avaliação. Para quem não está muito ligado ainda, é o seguinte, olha só. Para quem não está muito ligado ainda, essa questão das forças intermoleculares, porque eu não queria mostrar isso assim, com um tópico desse. Eu não quero dividir as coisas por tópicos, para não deixar vocês assim, com aquela sensação de que tudo é separado. Na verdade, tudo é junto, tá, pessoal? Tudo é junto. Então, quando eu boto esse tópico aqui, a minha intenção é só lembrar para vocês que isso existe, tá? Mas não é minha intenção separar a química, porque a química é integrada, tá, pessoal? Intermoleculares, interações intermoleculares. A primeira interação intermolecular que eu falei para vocês, não sei se vocês estão lembrados, a primeira interação que a gente conversou foi sobre as ligações de hidrogênio. A primeira interação que a gente viu foi sobre as ligações de hidrogênio, que a gente viu na água, tá? As moléculas de água, ligando com ácido sulfúrico, por exemplo, tá? Muito bem. O que eu mostro dizer a vocês é o seguinte, ó, que o hidrogênio, ele vai formar essas interações, chamadas ligações de hidrogênio, com apenas poucos elementos químicos, tá, pessoal? As ligações de hidrogênio, ela é uma interação que o hidrogênio vai fazer com alguns elementos químicos só, tá? Vai fazer com flúor, vai fazer com oxigênio e com nitrogênio. Apenas com esses três elementos. Rapidinho, pessoal. Apenas com esses três elementos. Quem gosta de se lembrar, né? Tem essa palavrinha FON aqui. Eu não gosto muito desses bizus, mas, por exemplo,
Quando eu tenho um composto, né? Quando eu tenho um composto que relaciona, por exemplo, como HF, esse composto aqui, ó, HF, tá? Esse composto HF, se ele for colocado em água, por exemplo, tá? Existe a possibilidade de acontecer ligação de hidrogênio entre esse composto e a água, tá? No caso aqui, com o oxigênio, com o oxigênio tem vários compostos. Por exemplo, vou mostrar a vocês um composto aqui, que é esse aqui, ó. H3C, CH2OH. Opa! Que composto é esse, Marcelo? Vamos para cá? Vamos aprender que composto é esse aqui? Esse composto aqui, ó, o nome dele é... Aqui, ó, pessoal. O nome dele é etanol. Etanol. Etanol é igual a álcool etílico. Tá? Etanol. O álcool normal que a gente utiliza, tá? E algumas pessoas também utilizam como bebida, né? Dentro das bebidas. O álcool etílico. Esse composto aqui, ó, como é que a gente escreve ele? Olha só. H3C. Como é que é isso? É isso aqui, ó. C, ó, H, beleza? CH3. Aí tem um outro carbono aqui, ó. Aí, ó, H2, tá? OH. Esse é um composto, né? Covalente, né, pessoal? Ligações covalentes. Tá vendo aqui, ó? Carbono com suas 4 ligações, cada carbono com 4 ligações, o oxigênio fazendo 2 ligações e cada hidrogênio fazendo só uma ligação. A gente sabe que o hidrogênio só faz uma ligação, tá? Ok, pessoal? Opa, não estou mostrando a vocês, não? Deixa eu mostrar aqui a vocês, apresentar. Para mim, o senhor estava no quadro o tempo todo, professor. Hã? Para mim, o senhor estava no quadro o tempo todo, professor. Para mim, o quê? O senhor estava no quadro o tempo todo. Sim, é porque apareceu aqui, ele está apresentando. Diana perguntou. Eu fiquei confuso. O senhor está apresentando slide. Não. É só isso mesmo. Quando a gente pergunta que está apresentando slide. Tô não. Aí, olha só. Pessoal, esse composto aqui é o famoso etanol. Ele é um composto covalente, tá? E esse composto é interessante porque a gente vai estudar ano que vem, não sei se vocês vão ver isso comigo, esse assunto comigo. Esse ano de 2021, 2020, no caso, eu estou ensinando Química 2 também. Mas ano que vem, talvez não. Talvez eu estou com Química 1 esse ano, Química 2, processos inorgânicos, mas talvez ano que vem eu não fique mais em Química 2. Aí, Química 2 é a parte de Química Orgânica, tá? Aí, em Química Orgânica, a gente estuda os compostos orgânicos. Esse é um composto orgânico, tá? Em Química 1, a gente estuda mais os compostos inorgânicos, tá certo? Os compostos orgânicos, eles têm umas características que basicamente é a presença do carbono, tá bom? Todos os compostos orgânicos possuem carbono, tá certo? Claro que nem todo composto que possui carbono é orgânico, mas todos os compostos orgânicos possuem carbono, tá? A gente vai ver depois, Luellen, a gente vai ver depois quais são as diferenças, tá bom? Mas uma coisa que eu vou deixar assim, que é primordial para você aprender química orgânica. Os compostos orgânicos formam cadeias carbônicas. E outra coisa, nos compostos orgânicos sempre vai ter os átomos de hidrogênio ligados ao carbono. Sempre vai ter hidrogênio ligado a carbono, tá? Então, são muito poucos os compostos que têm carbono que não são orgânicos.
São muito poucos, tá? Por exemplo, você já conhece alguns compostos que têm carbono e não são orgânicos. O CO2, o CO, tá? O ácido carbônico, H2CO3, tá? São compostos que têm carbono, mas não são orgânicos, são inorgânicos. Mas a grande parte dos compostos orgânicos, dos compostos que têm carbono, são orgânicos, tá? Grande parte mesmo. Qual o motivo de ser apenas o flúor, oxigênio e nitrogênio? Muito bem. Esses elementos aqui, olha, eles são os elementos mais eletronegativos, tá? Eles são os mais eletronegativos. Como eles são os mais eletronegativos, exclamação. Ok. As ligações de hidrogênio, elas são interações de natureza forte, tá? São interações fortes. Como elas são interações fortes, então elas só podem ser realizadas através dos elementos mais eletronegativos, tá bom? Por quê? Porque esses elementos mais eletronegativos, eles vão formar dipolos com maior intensidade, tá certo? Só vai formar substância polar, só. Esse tipo de interação, ligação de hidrogênio, só forma com compostos polares, tá? Tem que ser polar. Substância polar não se liga, mas de outra maneira que eu também vou explicar hoje, tá certo? Então, uma pergunta, né, que eu me lembrei que foi feita nesses dias, né, por Llewellyn, uma pergunta foi sobre o álcool, né? Por que o álcool se dissolve na água? Tá, pessoal? Por que o álcool se dissolve na água? Então, a resposta é essa aqui, ó, presta atenção. Ó, carbono e hidrogênio, o carbono, ele não é um elemento muito eletronegativo, tá? É um elemento que ele vai completar o octeto, fazendo 4 ligações, e o hidrogênio, apenas uma ligação. O álcool é o mesmo, tá? O mesmo que a gente usa na mão. Mesmo álcool, tá certo? Álcool etílico. O que é que vai acontecer? Entre carbono e hidrogênio, pessoal, entre carbono e hidrogênio, a diferença de eletronegatividade é muito baixa, tá certo? Então, olha só. Entre carbono e hidrogênio, a diferença de eletronegatividade é muito baixa, tá? É muito baixa. Eu vou dividir essa cadeia em 2 partes, tá? Ó, vou dividir essa cadeia aqui, ó. Essa parte aqui. Vou dividir essa molécula em 2 partes. Essa parte que eu coloquei de vermelha é uma parte chamada apolar. Uma parte apolar. Tá bom? Por que apolar, Marcelo? Porque a diferença de eletronegatividade entre carbono e hidrogênio é muito pouca mesmo, tá? Então, praticamente não há diferença considerável entre carbono e hidrogênio, tá? Coloque isso aí como um recadinho para vocês, tá? Um aviso. Diferença de eletronegatividade entre carbono e hidrogênio é muito pequena. Então, quando o carbono está ligado ao hidrogênio, praticamente o carbono, ele não atrai muito os elétrons do hidrogênio, tá? Então, é uma situação com pouca polaridade, tá, pessoal? Com pouca polaridade. Então, a gente diz que é apolar, tá certo? Nem lá, nem cá. Aí, ó. Aqui, ó. Nós temos essa hidroxila. OH, a gente chama OH na química de hidroxila, tá? Depois a gente vai falar sobre as hidroxilas. O oxigênio é um dos elementos mais eletronegativos que existe, tá, pessoal? Então, aqui eu vou ter uma polaridade. Aqui eu vou ter uma polaridade muito fortemente aqui negativa, ó, delta duplamente negativa, e aqui um delta positivo. Por que o oxigênio é duplamente negativo? Porque ele também puxa elétrons desse carbono aqui, tá bom?
o oxigênio puxa elétrons também desse carbono e puxa do hidrogênio. Por isso, duplamente negativo. Muito bem. Essa parte aqui é a parte polar. É a parte polar dessa cadeia. Tá certo? Ué, professor, quer dizer que uma molécula orgânica, ela tem uma parte polar e uma parte apolar? Nem sempre, tá? Nem sempre. A gente tem que decidir se o composto é polar ou apolar, tá certo? Para o caso do etanol, confia em mim, a parte polar, ela se sobressai sobre a parte apolar, tá? A parte polar se sobressai sobre a parte apolar. Então, a molécula do etanol, ela é majoritariamente, na sua grandeza, ela é uma molécula polar, tá? A molécula do etanol, ela é polar. Tá certo? Mesmo tendo uma cadeia carbônica aqui pequena, mas ela é polar, tá? Então, isso aqui, essa força aqui, esse dipolo, né, ó, um polo, dois polos, esse dipolo vai fazer com que a molécula toda seja polar, embora tenha uma parte que seja apolar, tá bom? Num todo, etanol é polar. E como sendo polar, o que vai acontecer? Tem essa ligação OH aqui, ó, que é uma ligação que tem uma grande diferença de eletronegatividade, tá? O que vai acontecer? Quando nós temos uma molécula de água, imagine aqui, ó, imagine que nós temos aqui a molécula de água, ó. Imagine que nós temos aqui uma molécula de água. Imagine que nós temos moléculas de água, tá? Quando o álcool é colocado dentro da água, vai acontecer, pessoal, como o oxigênio que a gente já viu, o oxigênio da água, ele é duplamente negativo, e cada hidrogênio da água é positivo, ó, o que vai acontecer? Vai acontecer uma interação do tipo ligação de hidrogênio entre o oxigênio da água e o hidrogênio dessa hidroxila, tá? Também vai acontecer uma interação do hidrogênio da água e esse oxigênio, tá? Vai acontecer interação, tá bom? Uma molécula de álcool que está em outro lugar aqui do quadro vai interagir com esse hidrogênio, vai interagir também com o oxigênio. Presta atenção, olha só. Se eu tiver aqui uma outra molécula de álcool, ó, acho que dá para ver se eu botar aqui, ó. Vamos botar aqui uma outra molécula de álcool, ó. H. Ó. Vamos botar aqui outra molécula de álcool, tá? H. Peraí, rapidinho. Vou botar assim, ó. H. O. CH2. CH3. Calma que eu vou explicar, tá bom? Ó. OH, beleza? OH. É isso aqui que eu tô escrevendo, ó. OH. Só mudei o formato, tá certo? CH2. CH2 é esse aqui, ó. CH2. CH3. CH3 é esse aqui, ó. CH3. Isso é outra molécula de álcool. Porque a gente tem que imaginar o quê? Tem que imaginar que existem várias moléculas, tá? Olha só. Esse oxigênio aqui, ó, ele vai interagir com esse hidrogênio da água. E esse oxigênio da água vai interagir com esse hidrogênio, tá? Por quê? Oxigênio é negativo, hidrogênio é positivo, tá? Ou seja, se eu coloco o álcool na água, várias moléculas de água vão interagir com várias moléculas de álcool.
essas interações são chamadas de ligações de hidrogênio. Isso vai aproximar essas moléculas. Isso vai causar um efeito chamado solubilidade. Por quê? Porque elas são compatíveis, tá? Moléculas que se aproximam através de ligação de hidrogênio são moléculas muito compatíveis umas com as outras, tá? Então, umas vão ser muito solúveis em outras. Então, a gente diz que o álcool, ele tem solubilidade infinita na água. Qualquer quantidade de etanol que você colocar na água, qualquer quantidade de álcool que você colocar em água, vai se dissolver, tá? Porque tem uma solubilidade infinita. Por quê? Por conta das ligações de hidrogênio que essas substâncias fazem, tá bom? Beleza? Não, Gustavo. Vou responder agora aqui. Gustavo, não tem interação com o hidrogênio da cadeia, tá? Os hidrogênios da cadeia, eles não têm interações com a água, tá? Eles são levados juntos, tá bom? Eles são levados juntos, são solubilizados juntos, porque a molécula está sendo solubilizada. O álcool é solúvel em água, mas a interação, ela só acontece onde tem polaridade. Onde é que tem polaridade? Grupo OH. Só no grupo OH, tá bom? Os hidrogênios da cadeia, não. Nas cadeias, aqueles hidrogênios abaixo dos carbonos estão ligados a outros carbonos. Olha só, Luélia, essa é uma ótima pergunta. Ótima pergunta. O que é que vai acontecer? Luélia, vou responder isso a você agora. Vamos lá. O que é que vai acontecer? Deu para vocês entenderem? Eu coloquei mais um exemplo de ligação de hidrogênio. Tá? A ligação de hidrogênio, ela acontece quando eu tenho o hidrogênio ligado a um desses três átomos. Por exemplo, se fosse aí uma molécula de amônia e água, também ia ter ligação de hidrogênio, porque o nitrogênio é muito eletronegativo, tá? Se fosse a molécula de ácido fluorídrico, também ia ter a ligação de hidrogênio. Agora eu vou explicar uma segunda força aqui. No hidrogênio da cadeia, eles vão se ligar a outras moléculas apolares. Essa interação não é para retirar elétrons. Vai arrancar elétrons, tá? Essa interação não arranca elétrons. Por enquanto, não arranca elétrons, tá, pessoal? É apenas uma interação entre moléculas. É intermolecular, tá? Intermolecular, tá bom? É uma força que une, muito bem. É uma força interativa, tá? Não é de repulsão, é só para ajuda na interação, tá bom? Uma força de atração, tá certo? Então, a parte negativa de um com a positiva do outro. É a força de interação mais forte que existe, tá certo? Olha, essa força de interação, ela é muito forte, pessoal, essa ligação de hidrogênio. Ela vai causar na água fenômenos interessantíssimos, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre as propriedades que a água tem, tá? Diversas propriedades que a água tem, e isso é muito interessante, tá? Isso é muito interessante. Deixa eu mostrar a vocês aqui umas figurinhas. Deixa eu mostrar aqui a vocês umas figurinhas. Estou preparando aqui, tá? Estou preparando para mostrar a vocês. Vou copiar aqui a imagem. Já vou buscar aqui, tá, pessoal? Rapidinho. Educação, médio, aulas. Aqui, peraí, rapidinho, tá? Tá abrindo aqui. Aulas. Tá chegando. Chegando, pessoal. Vou mostrar a vocês aqui.
Peraí, tá? Pronto, eu vou apresentar aqui para vocês rapidinho uma figura. O etanol fica hidratado? Sim, fica hidratado, tá? Aí, o que é que vai acontecer? Isso vai diminuir a sua concentração, tá? Diminui sua concentração, porque ele se dispersa na água, tá certo? Ele se dispersa na água. É o fenômeno da dissolução, né? Então, a dissolução do etanol em água, ela é ajudada pelas forças intermoleculares, tá certo? Vamos lá. Olha aqui essa figurinha, pessoal. Olha aqui essa figurinha. Isso aqui são moléculas de água, tá? Moléculas de água. Moléculas de água, elas... Imagine que não existe uma molécula sozinha, tá, pessoal? Que são muitas moléculas. Moléculas de água, como elas têm esse dipolo, né? Oxigênio e hidrogênio. Essas moléculas, elas interagem em todas as direções, tá certo? Então, aqui, ó, são as direções onde está havendo as interações entre moléculas de água, por exemplo, num sistema. Professor, que sistema é esse? Qualquer sistema, tá? Qualquer ambiente fechado aí, ou um rio, ou um mar, até mesmo aberto. Qualquer sistema que tenha uma porção de água, tá certo? Então, as moléculas de água, elas se atraem em todas as direções, tá certo? Muito bem. O que acontece? Como essas moléculas de água se atraem em todas as direções, então, numa porção de água, nós temos o interior e temos a superfície, beleza? Interior e superfície. As moléculas que compõem o interior de uma porção, a gente chama isso aqui de bulk. Bulk, tá? Professor, tem tradução para bulk? Não, não é bulk, é bulk. Tem tradução para bulk? Tem, mas não se aplica uma tradução, tá? Bulk. Bulk é a parte mais cheia, tá? Então, é bulk. Tá certo? Ok? Bulk. Não é book, tá, pessoal? É bulk. Então, no interior, existe uma força de interação maior. Quando a gente vai chegando na superfície, a interação vai diminuindo, ok? Por quê? Porque vai tendo a influência da pressão atmosférica aqui em cima. Tá? Ok? O que acontece? As moléculas que estão na superfície, mesmo elas estando em contato com a atmosfera, mas elas sofrem um arraste, elas sofrem uma força que puxa elas para baixo. Que força é essa? É a força do bulk, ou seja, as moléculas que estão abaixo, elas puxam as de cima, tá certo? Elas puxam as de cima. Existe uma tensão, que a gente chama isso, na água. Essa tensão, ela provoca alguns fenômenos, tá? Como, por exemplo, vou mostrar agora na internet. Quais são esses fenômenos que essa tensão provoca? Esse fenômeno aqui, ó. Por exemplo, o fenômeno de um mosquito que consegue caminhar em cima da água. Tá, ó. Deixa eu botar aqui. Vamos lá. Olha aqui, ó. Esse é um fenômeno que todo mundo já viu, né? Todo mundo já conhece. Ó, esse mosquito aí consegue caminhar por cima da água porque existe uma tensão superficial da água. Essa tensão é uma coisa natural. As moléculas, elas se puxam tanto umas às outras que se forma um filme em cima dela, na superfície. Esse filme é capaz de suportar um mosquito, dependendo do peso dele. Tá, pessoal? Então, isso aqui é devido à tensão superficial. E de onde é que vem a tensão superficial? Vem ocasionada devido às forças intermoleculares. No caso da água, que forças são?
ligações de hidrogênio. Ó, aqui ele fala, ó, resultante das forças que atuam sobre as moléculas da superfície. Então, aqui a gente cria uma tensão superficial. Deixa eu pegar essa imagenzinha aqui também e vou copiar num novo slide aqui. Esse é um fenômeno muito massa, muito interessante, tá? Vamos lá. Deixa o bicho colar aqui, ele está meio lento por enquanto. Mas vai colar. Está demorando mais do que o esperado. Deixa eu ver aqui outra figurinha. Olha, uma aranha também, ó, andando na água, tá? Beleza. Ó, quando o inseto ele está andando sobre a água, é porque ele se usa dessa capacidade que a água tem de suportar, né? Pelas ligações de hidrogênio, tá, pessoal? Essas ligações de hidrogênio são muito importantes, tá? Formam uma cadeia, né? Formam uma espécie de uma cadeia, tá, pessoal? O bicho aqui não quis copiar, não. Deixa eu ver aqui. Ele não quis copiar. Deixa eu ver se copia agora. Aquela imagenzinha lá, não quis copiar. Enquanto isso, eu vou responder aqui a Luellen. O etanol fica hidratado, mas ele pode dissolver em outro composto? Pode, Luellen. Os compostos polares... Ó, polar, mas o defeito da internet aqui, Manu. Depois eu vou olhar, tá bom? Polares se dissolvem em polares. Pessoal, Lele, daqui a pouco eu resolvo, tá bom? Agora, você pode fazer uma coisa, você pode ir lá para fora com esse computador que melhora o sinal. Tá? Daqui a pouco eu resolvo a sua situação. Ó, polares se dissolvem em polares. Apolares se dissolvem em apolares, tá certo? Mas há substâncias polares que podem se dissolver em apolares, tá? Há substâncias polares que podem se dissolver em apolares também. Aí eu vou explicar, tá bom, Luellen? Tá certo? Esse fenômeno aí. Na química tem uma máxima que é semelhante, dissolve, semelhante. Tá? Existe uma máxima na química, que na química, basicamente, na química é uma ciência que não tem muitas máximas, tá? Mas semelhante dissolve semelhante. Calma, Luellen, vou explicar, vou chegar lá. Deixa eu tentar, então, ver aquela figura, se ela chegou. Não, essa figura não vai chegar. Por exemplo, pessoal, uma outra propriedade que é bem interessante, que é devido a essas forças intermoleculares, é isso aqui, ó. Ó, vou copiar essa imagem e vou colar aqui. Ó, tá vendo? Chegou. Ó, olha essa imagem aqui. Essa imagem é a imagem que todo mundo já conhece, né? Do copo com água, um copo cheio, né? Ó, forma-se um desenho aqui, tipo uma esfera, né? Ó. A água, ela não quer cair, na verdade, tá? Então, toda vez que você vai derramar água, a água ela fica no formato de gota. O formato de gota é justamente a resistência ao escoamento, tá? Então, isso aqui é devido à tensão superficial da água, tá? Então, as moléculas começam a se agarrar umas nas outras, tá? E a água ela tem uma tendência de não querer escoar, tá certo, pessoal? Isso é muito interessante mesmo, tá? Muito interessante mesmo. Essa figura aqui, ó, ela explica bem, ó. Essa figurinha aqui, ó. Ela explica bem. Tá? Essa força que existe dentro das moléculas de água.
certo? Isso é bem interessante. Vamos lá. Vamos continuar. Sim, Luélia, outros compostos formam. Outros compostos formam tensão, tá, pessoal? Só que não dá para explicar todos, mas outros compostos formam. A explicação é a mesma, tá certo? E uma coisa que vai aumentar, uma propriedade que vai aumentar com as forças intermoleculares é essa aqui, ó. Viscosidade, tá? Quanto mais viscoso, quer dizer que há mais forças intermoleculares, tá bom? Beleza? Vamos lá. Vamos falar aqui do álcool, então, mais uma vez. O que acontece? Para que vocês consigam sair dessas dúvidas. Existe uma força intermolecular mais fraca do que a ligação de hidrogênio. Vamos lá. Presta atenção, ó. Eu vou botar aqui um composto no quadro que é basicamente uma fórmula de um combustível, tá? Esse composto aqui, ó. H3C, CH2, 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 um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8. Ok? Isso é uma grande cadeia carbônica, tá, pessoal? Existe uma grande cadeia carbônica aí. O nome desse composto aqui é o N-octano. Tá? N-octano. A nomenclatura, essas coisas. Pessoal, esse composto é um composto orgânico, tá? Da mesma família da gasolina. Tá bom? Mesma família da gasolina. O nome dele é N-octano, tá bom? Porque depois vocês vão aprender, tá certo? N-octano. Ok. Esse composto aí, ele é apolar, tá? Não dissolve em água. Se você colocar gasolina e água, ele não dissolve, tá certo? Não dissolve. Os compostos apolares, imagine que numa garrafinha de gasolina tem muitas moléculas de gasolina, tá? Muitas moléculas, N moléculas, né? Como é que esses compostos se mantêm juntos? Por que a gasolina é líquida? Por que não é um gás, por exemplo? Tá? Isso tem a ver com as forças intermoleculares também. Uma outra molécula dessa, imagina a outra molécula dessa. Do mesmo jeitinho, tá? Ó. Imagina a outra molécula dessa. Vou escrever de novo a mesma molécula, tá? Mesmo que seja repetitivo, mas eu vou escrever aqui de novo a mesma molécula. Vou escrever a mesma molécula, tá? Muito bem. O que acontece? Essas moléculas, elas são apolares, mas elas também têm um tipo de força de interação. Como é que funciona? Olha só. Elas são líquidas. No movimento dessas moléculas, as moléculas se movimentam o tempo todo no espaço. Só não existe movimento se elas forem sólidas, né? Porque no sólido não há movimento, há apenas vibração. Isso tem a ver com o conteúdo que vocês já viram lá no 9º ano, tá? O estado sólido, ele não permite movimento, ele permite apenas vibração. Mas o estado líquido, ele já permite movimento, né? As moléculas são fluidas, tá? Um fluido, ele tem movimento livre, né? Ou, vamos dizer assim, bastante intenso. O que acontece? No movimento de uma molécula dessa, o carbono, ele tem um pouquinho...
Aí, assim, o que a gente tem que entender, Tuelen, aqui, olha, se tem vibração nos líquidos, tem vibração. Mas essa vibração, como é que eu posso dizer a você? Essa vibração é muito exclusiva das ligações químicas, que as ligações químicas vibram. Mas, no macroscópico, tá? O que vai predominar são os movimentos, tá bom? O macroscópico dos líquidos é o movimento. Se é pouca, não sei, assim, depende, tá? Depende, porque a gente não fala em vibração em líquidos, a gente fala vibração em sólidos, porque a vibração é o que antecede o movimento, tá? Então, por exemplo, líquido tem movimento, no gás tem mais movimento, né? E nos sólidos só tem vibração. Isso não quer dizer que não haja vibração nos líquidos, tá? Vamos lá. O que acontece? No movimento dessas moléculas aí, o carbono ele tem um pouquinho mais de eletronegatividade do que o hidrogênio, tá? Pode acontecer no movimento, pode acontecer que durante o movimento exista uma indução, ou seja, pode acontecer que durante o movimento dessas moléculas existe uma indução de cargas, porque de todo jeito a gente vai ter o carbono um pouquinho mais negativo do que o hidrogênio, que é positivo. Essa carga existe, Marcelo? Existe, mas ela é muito fraquinha. Ela é tão fraquinha que a gente fala que essas moléculas são apolares, não é verdade? Mas só que existe um pouquinho de diferença de eletronegatividade, um pouco mesmo, tá, pessoal? Bem pouquinho. Mas, durante o movimento dessas moléculas, pode acontecer o seguinte, pode acontecer que as cargas positivas e negativas que existem na molécula, elas se separem. No movimento dela, tá, pessoal? No movimento. Então, por exemplo, pode acontecer das cargas negativas ficarem concentradas aqui, ó. As cargas negativas ficarem concentradas aqui. E pode acontecer das cargas positivas se concentrarem aqui. Vamos lá, ver se eu consigo ser entendido. No movimento das moléculas no fluido, no líquido, tá? Elas são líquidas. Em algum momento, pode acontecer das cargas positivas e negativas se separarem e formar um certo dipolo, tá? É um dipolo fraco? É um dipolo muito fraco. Mas pode existir, Marcelo? Pode existir. Por que pode existir? Porque são átomos diferentes, tá? É carbono e hidrogênio, percebe? Carbono e hidrogênio. Sendo átomos diferentes, sempre pode acontecer um dipolo, tá, pessoal? Nunca vai acontecer dipolo quando são átomos iguais, né? Mas sendo átomos diferentes, pode acontecer um dipolo. Então, no movimento do líquido, pode acontecer essa separação, tá? Pode acontecer essa separação, beleza? Isso pode acontecer no líquido e no gás, tá, Luelen? Isso pode acontecer. Essa separação aí, o que é que vai ocasionar? Então, essa molécula está viajando, ela está em movimento. E aconteceu essa separação aqui nela. Uma molécula que está abaixo dela, que é essa preta aqui, ou uma que está acima, uma molécula que está abaixo ou outra que está acima, ela vai começar a ver, vai começar a sentir que aquela molécula em azul está com um dipolo, tá? Está com um dipolo. Aí o que é que vai acontecer? Essa aqui, por indução, ou seja, ela é induzida, por indução, essa parte aqui vai ficar positiva. E por indução, essa parte fica negativa. Tá? Por indução, uma parte fica positiva
se contrapondo à de cima. Por que se contrapondo? Para causar a aproximação. Se fosse a mesma carga, não iria se aproximar. Beleza? Então, a de baixo, a molécula de baixo, aonde a de cima é positiva, a de baixo fica negativa. Aonde a de cima é negativa, a de baixo fica positiva. Isso vai induzir a aproximação entre essas duas moléculas, por exemplo. Agora, imagine que não são duas moléculas, são N moléculas, são mol de moléculas. Vários mol de moléculas, tá? Então, isso acontece de maneira muito rápida e muito grande, em termos de número de moléculas, tá? Então, uma molécula vai induzindo a outra. Uma vai induzindo a outra, induzindo. Isso vai causar o quê? Isso vai causar uma aproximação dessas moléculas. Tá? Isso vai causar uma aproximação. Não, Lueli, não é formando uma cadeia, não. Elas são cadeias. Isso não forma uma cadeia apolar. Isso vai apenas, vamos dizer assim, isso vai apenas formar uma interação, tá? Isso é uma interação intermolecular, tá? Intermolecular. Isso favorece o quê? Isso favorece, o que acontece? Quando as moléculas se interagem, favorece o quê? Favorece que elas mantenham aquele estado físico, né? Por exemplo, a gasolina evapora, né? Ela evapora. Beleza. Quando o clima está frio, ela evapora menos. Por que ela evapora menos quando o clima está frio? Porque quando o clima está frio, as moléculas ficam mais próximas umas das outras. Vai aumentar esse fenômeno aí, ó. Tá? Aí ela vai evaporar menos. Tá? Quando o clima está quente, aí aumenta a agitação delas. Quando aumenta a agitação entre as moléculas, aí eu vou responder sua pergunta, Lueli, lá em cima, tá bom? Vou responder sua pergunta. Quando o clima é quente, aí pode acontecer uma quebra dessas ligações. Tem como romper as interações. O calor, por exemplo, ele pode romper as ligações, fazendo com que as moléculas fiquem mais distantes. Então, quando as moléculas de gasolina estão mais distantes, é porque as ligações intermoleculares estão se rompendo, tá? E isso favorece o quê? Favorece que elas fiquem moléculas isoladas. Moléculas isoladas, elas vão tender a se evaporar, elas vão embora para a atmosfera, tá? Moléculas que estão unidas por ligações intermoleculares, se são líquidas, vai favorecer que elas permaneçam no estado líquido. Interfere muito, tá? Interfere muito. Esse tipo de interação a gente chama de dipolo induzido. Tá, pessoal? Esse tipo de interação entre moléculas apolares se chama, isso aqui, ó, esse dipolo aqui se chama dipolo induzido. Dipolo induzido. Tá bom? Dipolo induzido. Não é um dipolo permanente, não é permanente, tá? Ele é induzido. Ele acontece por um tempo, depois pode desaparecer, aí depois volta de novo, tá? Acontece, depois não acontece mais, mas volta de novo. É uma coisa cíclica, tá? Que sofre muita influência do ambiente. Olha só, para finalizar. O álcool, uma perguntinha que ficou aqui na aula, acho que eu não respondi. O álcool, ele pode se dissolver a gasolina, não é verdade? Tem aquela velha dúvida, né? Por que o álcool se dissolve na gasolina e na água? Ó, água é immiscível em gasolina. A água é immiscível em gasolina, não dissolve na gasolina, tá, pessoal? Mas o álcool
Mas o álcool ele pode estar nas duas. Tá? Mas o álcool pode estar nas duas. Beleza? Beleza. O álcool pode estar nas duas. Agora, se eu tiver álcool e gasolina e eu botar água, quem é que o álcool prefere? Eu tenho gasolina com álcool. Gasolina com álcool, você vê o álcool na gasolina? Você não vê. Se você pegar uma gasolina com álcool, você não vê o álcool. Mas se eu botar água, o álcool prefere a água. Isso responde àquela primeira dúvida lá de vocês que possa ter ficado. O álcool, quando eu boto água na gasolina, o álcool, ele sai da gasolina e vai se ligar com a água. Então, o álcool, ele é polar. Tá? Álcool é polar. Ok? Acontece que é assim, ó. Vamos lá, ó. Essa parte aqui do álcool, pessoal, ó, H3CCH2, essa parte do álcool é apolar, como eu tinha explicado. Essa parte do álcool prefere a gasolina. Essa parte do álcool, que é a hidroxila, aqui tem uma ligação química, né? Essa parte do álcool, que é a hidroxila, é a parte polar, prefere a água. O álcool, ele tem dois pedacinhos, né? Uma parte polar, uma parte apolar. Mas quem é que predomina? Quem predomina é a parte polar, como eu falei lá na aula lá atrás, né? Então, se eu tenho só gasolina e álcool, o álcool se liga na gasolina por conta da parte apolar dele, tá? Da cadeia carbônica. Mas quando eu boto a água chama o álcool e o álcool sai de dentro da gasolina e volta para a água, tá? Quem manda é a parte polar, beleza? A gasolina chora no banho? Não sei o que é isso. Professor, o senhor vai dar o prazo até quando da sua prova? Bom, é o seguinte, pessoal. Vamos lá. Eu vou deixar a prova a partir de hoje, a partir de agora, de manhã, eu vou abrir o formulário da prova, tá? E vou deixar... Tá certo, Ellen. Eu vou deixar o arquivo da prova, tá? Para vocês disponível, beleza? E esse arquivo vai ficar aberto até quarta-feira, tá bom? São 48 horas, dá muito tempo. Acho que é tempo demais, né? É tempo demais até. Né? Muito tempo, inclusive. Mas, ó, aviso para a turma, tá? Tem pouca gente aqui na live. Eu vou deixar aberto agora, hoje, tá bom? Faz na sexta? Como assim na sexta? Vocês vão ter 2 dias para fazer, tá bom? Vocês vão ter 2 dias para responder. Certo? Eu não vou fazer prova com vocês ao vivo, não. Tá? Porque pode prejudicar alguém que não possa entrar, tá? Esse negócio de fazer prova ao vivo não dá certo, não. Então, vocês vão ter 2 dias para responder, tá bom? 2 dias, beleza? Então, vou postar hoje, ó. Vou postar hoje de manhã e vou retirar quarta-feira de manhã. Ok? Valeu, pessoal. Desculpa aí os defeitos técnicos. Um grande abraço. Obrigado, tá? Valeu mesmo.